E se a própria natureza decidisse se vingar daqueles que a destroem? No coração da Amazônia, onde rios correm como veias de um organismo vivo e as árvores guardam segredos milenares, aconteceu algo que desafia qualquer explicação racional. 23 homens invadiram terras indígenas, protegidas em busca de ouro. 12 saíram vivos, mas nunca mais foram os mesmos. 7 desapareceram sem deixar rastros. E 4, bem, o que aconteceu com eles vai congelar seu sangue. O que você está prestes a ouvir não é lenda, não é folclore inventado. São eventos documentados, testemunhos reais, evidências que cientistas até hoje não conseguem explicar. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, se você está assistindo a isso na TV, pegue seu celular agora mesmo, procure o nosso canal no YouTube e se inscreva para não perder nenhum detalhe dessa história chocante. Você não vai querer ficar de fora. Existe um lugar na Amazônia onde mapas oficiais mostram apenas vegetação densa e cursos d'água sem nome. É território demarcado, protegido por lei, desde 1991, lar de uma comunidade indígena que prefere manter distância do que chamamos de civilização. Para respeitar sua privacidade, vamos chamá-los de Guardiões da Água, embora eles tenham seu próprio nome em uma língua que poucos brasileiros conseguiriam pronunciar. São cerca de 300 pessoas vivendo em harmonia com a floresta há tanto tempo que suas histórias sobre a origem do mundo se confundem com a própria formação daquele ecossistema. O rio que corta o território é a artéria principal de tudo. Dele vem a água para beber, os peixes para comer, o barro para a cerâmica, a conexão espiritual que define quem eles são. Não é apenas um rio, é um ser vivo, segundo a cosmovisão deles. E como todo ser vivo, tem guardião. Os anciãos contam que Yaraiaza nasceu quando a primeira gota de chuva tocou aquela terra, milhares de anos antes de qualquer ser humano pisar ali. Yaraiaza, cujo nome significa algo entre Senhora das Águas Profundas e Mãe que protege a fonte. Seria um espírito ancestral com poder sobre cada nascente, cada afluente, cada poço d'água do território. As crianças crescem ouvindo que ela é bonita como a lua refletida nas corredeiras, mas terrível como tempestade quando provocada. Dizem que ela aparece apenas para quem precisa ver em momentos de grande necessidade ou grande perigo. Durante gerações, o pajé principal realiza um ritual específico a cada estação das chuvas. Oferendas de flores silvestres, cantos em dialeto antigo, pedras polidas depositadas nas margens. Não é adoração. Eles explicam, é reconhecimento. É lembrar que aquela água não lhes pertence, que são apenas cuidadores temporários de algo eterno. A vida seguia esse ritmo há séculos. Plantio de mandioca, pesca sustentável, coleta de frutas, festas nas luas cheias, histórias ao redor do fogo. Até que em março de 2019, os primeiros rumores chegaram. Homens brancos perguntando sobre acessos ao território em vilas próximas. Barcos motorizados sendo vistos rio acima, bem além de onde turistas costumam ir. Pegadas de botas pesadas na margem oeste, onde nenhum indígena usa esse tipo de calçado. O Conselho de Anciãos se reuniu. A decisão foi unânime: reforçar a vigilância nas fronteiras do território e realizar um ritual extraordinário de proteção. Na noite de 14 de março, sob lua minguante, 15 pessoas, incluindo o pajé de 78 anos chamado Tacumã, entraram no rio até a cintura. Cantaram por 4 horas seguidas. Tacumã mais tarde contaria a antropólogos que naquela noite sentiu algo diferente. A água estava mais fria que o normal, quase dolorosamente gelada. E quando mergulhou a cabeça conforme o ritual exige, jurou ter visto olhos brilhando nas profundezas. Olhos que o reconheceram. Olhos antigos e furiosos. 5 dias depois, em 19 de março, os invasores chegaram. Os anciãos começaram a ter os mesmos pesadelos. Água vermelha, gritos e uma presença antiga despertando nas profundezas do rio. Mas eles não imaginavam que esses sonhos eram literalmente proféticos, que cada imagem perturbadora se tornaria realidade de formas que nem suas tradições ancestrais haviam previsto. Já que está aqui,
Aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Nossos próximos casos vão te surpreender ainda mais. Eram 23 homens ao todo, chegando em 4 caminhonetes adaptadas para terreno irregular e 2 barcos grandes, com motores potentes demais para aquelas águas calmas. Lideravam a operação um sujeito que todos chamavam apenas de coronel, embora nunca tivesse servido nas Forças Armadas. O apelido vinha do jeito autoritário, da postura militar que ele gostava de ostentar, do bigode grisalho bem aparado e da forma como comandava equipes de garimpo ilegal há mais de 20 anos. Para ele, aquilo era apenas mais um trabalho. Informações de satélite indicavam depósitos significativos de ouro aluvial naquela região. Terra indígena, detalhe relevante, na visão dele. A lei estava longe, fiscalização era piada, e lucro era lucro. Os homens montaram acampamento a cerca de 500 metros da margem do rio principal, numa clareira que precisaram abrir derrubando árvores de 50, 60 anos de idade. Em 48 horas, tinham barracões de lona, geradora diesel funcionando, equipamento de comunicação via satélite, escavadeira hidráulica e bomba de sucção, pronta para dragar o leito do rio. A destruição começou imediatamente. Primeiro foram as árvores numa faixa de 100 metros até a água. Depois começaram a canalizar um braço do rio, desviando o fluxo para expor o fundo onde pretendiam garimpar. Usavam mercúrio no processo de separação do ouro, despejando os resíduos químicos diretamente de volta na correnteza. Em 72 horas de operação, aquele trecho de floresta pristina havia se transformado em ferida aberta de lama, óleo diesel e ambição. No terceiro dia, uma comitiva de 6 indígenas apareceu na borda do acampamento. Vieram desarmados, em gesto de paz, liderados por um homem mais jovem que falava português fluente. Ele se apresentou como professor da aldeia, responsável por fazer a ponte com o mundo exterior, quando necessário. A conversa foi educada, mas firme. Vocês estão em território protegido, ele explicou. Isso é crime federal. Mas mais importante que a lei dos brancos, vocês estão profanando terra sagrada. Esse rio tem guardião. Essa floresta não perdoa. Por favor, saiam enquanto podem. O coronel ouviu tudo com um sorriso condescendente. Respondeu que tinha autorização. Mentira óbvia, que ninguém se deu ao trabalho de acreditar. Disse que estariam ali apenas 6 semanas. Outra mentira. E quanto ao tal guardião do rio e vingança da floresta? Ele deu uma risada alta, e seus homens o acompanharam. Se aparecer algum espírito, a gente negocia uma porcentagem do ouro. Ele brincou. Os indígenas foram embora em silêncio, com aquela quietude carregada que precede tempestades. Naquela mesma noite, começaram os primeiros sinais. Às 3 da manhã, o cozinheiro acordou para urinar e viu algo estranho no rio. Peixes, dezenas deles, boiando de barriga para cima. Mas não estavam mortos pela poluição recente. Isso levaria dias. Estavam mortos há pouco tempo. E todos, perfeitamente alinhados, formando uma espécie de caminho que apontava diretamente para o acampamento. Ele comentou no café da manhã. Ninguém deu importância. No dia seguinte, a água do rio mudou de temperatura. Termômetros marcavam 19 graus Celsius pela manhã, normal para a região. Ao meio-dia, sem qualquer mudança climática que justificasse, marcavam 8 graus. Água de rio amazônico gelada, como nascente de montanha. 2 homens que mergulharam para verificar a tubulação saíram tremendo violentamente, lábios roxos, falando coisas desconexas sobre sussurros debaixo d'água. Na terceira noite de invasão, 3 homens desapareceram. Simplesmente evaporaram entre as barracas e o rio, deixando botas, roupas e lanternas para trás. Mas o que a equipe de busca encontrou na margem foram pegadas humanas normais, dos 3 desaparecidos, entrando na água. E depois, voltando da água, pegadas de pés descalços, que pareciam mulher, mas com 6 dedos em cada pé e espaçamento antinatural entre eles. A água começou a subir, não aos poucos como enchente normal, mas em ondas impossíveis, mesmo sem chuva, nas últimas 48 horas. E então, às 4h22 da madrugada de 23 de março, o vigia noturno viu uma forma se movendo abaixo da superfície. Uma forma humanoide de 3 metros de comprimento,
luminescente, que nadava contra a correnteza, sem esforço aparente. Uma forma que não deveria existir em lugar nenhum da Terra, muito menos ali. Essa história fica cada vez mais intensa. Muitos de vocês assistem Nossos Mistérios pela TV para não perder a continuação dessa saga amanhã. Verifique agora se o botão de inscrição está ativado. O pânico se instalou no acampamento depois daquele avistamento. O coronel tentou manter controle, argumentando que era jacaré albino, peixe grande, reflexo de lanterna na água, qualquer explicação que sua mente racional pudesse fabricar. Mas ele próprio havia visto. E o que ele viu tinha braços, tinha dedos longos, tinha cabelo ondulando na correnteza, como se fosse feito da própria água. Decidiram manter as luzes do gerador acesas a noite toda. Fazer turnos de vigilância com 4 homens simultaneamente. Ninguém se aproximava do rio sozinho. As máquinas continuaram operando durante o dia, porque parar significava admitir medo, e medo era fraqueza. Mas a produtividade despencou. Homens olhavam por cima do ombro a cada ruído. Conversas cessavam abruptamente. O som do rio, antes apenas paisagem sonora, ignorada, agora parecia carregar sussurros, palavras quase formadas que a mente tentava decifrar, sem sucesso. Na noite de 24 de março, aconteceu a primeira manifestação completa. 8 homens testemunharam simultaneamente. Então não há como atribuir a alucinação individual ou histeria coletiva. Era 1h15 da manhã. A água do rio começou a brilhar, não com bioluminescência de plâncton, mas com luz prateada difusa que vinha de baixo, das profundezas. Então, ela emergiu, lentamente, como se subisse degraus invisíveis debaixo da superfície. Primeiro a cabeça, com cabelos que pareciam feitos de água viva translúcida, cada fio se movendo independentemente. Depois os ombros, o torso, revelando uma figura feminina de proporções impossíveis. Talvez 3 metros de altura. A pele, se é que era pele, tinha textura de água corrente, transparente o suficiente para ver vagamente através dela, mas definida o suficiente para ter contornos claros. Os olhos eram o mais perturbador. Grandes, circulares, brilhando com intensidade de lua cheia, sem pupilas ou íris distinguíveis. Apenas luz branco-azulada emanando deles. Ela não tinha boca visível, mas todos os presentes juraram, depois que conseguiam ouvi-la, não com ouvidos, mas diretamente na cabeça. Um som que era água caindo e trovão distante. E choro de crianças simultaneamente. Ela ficou ali, parada no meio do rio, por exatos 90 segundos. Nenhum dos 8 homens conseguiu se mover. Paralisia total músculos, não respondendo a comandos do cérebro. Então ela levantou um braço, apontou diretamente para o acampamento e caminhou sobre a água em direção à margem. Não nadou. Quando chegou a 2 metros da borda, estendeu a mão e tocou o primeiro homem que encontrou. Um operador de escavadeira chamado Reinaldo, 36 anos. Pai de 3 filhos. O toque foi no centro da testa. Reinaldo descreveria depois como sensação de mergulhar em rio gelado, e se afogar, e queimar em febre alta, tudo ao mesmo tempo. Quando ela removeu o dedo e retornou para o rio, submergindo tão lentamente quanto havia emergido, Reinaldo caiu de joelhos, vomitando água. Água limpa, cristalina. Impossível porque ele não havia bebido nada. Só que continuou vomitando por 20 minutos. Litros e litros de água que não podiam estar dentro de um corpo humano. Os outros 7 tocados naquela noite tiveram reações similares. Febre, acima de 40 graus. Visões vívidas da floresta sendo queimada, rio secando, animais morrendo. E em todas as visões, sempre ela, observando, julgando, esperando. O coronel, cético até então, entrou em negação agressiva. Convocou reunião às 6 da manhã, ainda com metade dos homens febris e delirantes. Declarou que eram gases do pântano, alucinógeno natural, cogumelo venenoso na comida. Anunciou que ele mesmo iria investigar. Pegou uma espingarda calibre 12, entrou no rio ao amanhecer de 25 de março. Caminhou até a água, na cintura. Gritou desafios para o que chamou de truque, fraude, teatro indígena. Ficou ali 15 minutos, molhando a cabeça, bebendo da água,
provando que não havia nada a temer. Quando saiu, seus cabelos, completamente negros na entrada, tinham embranquecido totalmente cor de espuma de rio. E ele não conseguia parar de chorar. Lágrimas escorriam sem controle, enquanto ele insistia que estava bem, que estava tudo sob controle, que era só susto, só cansaço. Mas todos viram, seus olhos tinham visto algo que quebrou alguma coisa fundamental dentro dele. Naquela tarde, decidiram acelerar a extração. Queriam sair em 72 horas, com o máximo de ouro possível. As 3 escavadeiras foram programadas para operação contínua. E então, exatamente à meia-noite do dia 26, elas ligaram sozinhas. Todas as TREC. Motores roncando na escuridão, sem ninguém nas cabines. Homens correram para desligá-las, mas os controles não respondiam. E as máquinas não estavam cavando para baixo, em busca de ouro. Estavam cavando horizontalmente, abrindo valas profundas, movendo toneladas de terra, em direção ao acampamento. Informação coordenada, como se alguém as pilotasse. Como se algo as pilotasse. Levaram 40 minutos para cortar a energia do gerador e forçar parada. Quando as luzes voltaram, viram o estrago. As escavadeiras haviam criado um padrão no chão, visto de cima, e eles só perceberam isso depois, olhando fotos de drone. Era um símbolo, um desenho indígena ancestral que significa uma coisa específica. Fronteira proibida, território protegido. Não atravesse sob pena de morte. O que você está prestes a descobrir vai mudar sua perspectiva sobre o respeito à natureza. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Temos dezenas de casos reais, como este, que você precisa conhecer. Conseguimos localizar 3 dos 12 sobreviventes dispostos a falar sobre o que vivenciaram. Levou meses de negociação, garantias de anonimato, e mesmo assim, as entrevistas foram difíceis, interrompidas por crises de pânico, choro súbito, longos silêncios carregados de trauma. O primeiro é Marcelo, 41 anos. Mecânico responsável pela manutenção dos equipamentos. Ele estava na barraca de ferramentas na madrugada de 27 de março, quando ouviu gritos vindos da área de lavagem de minério. Correu para lá e encontrou 2 colegas apontando para um terceiro, homem chamado Ademir, que estava de pé, completamente imóvel, com expressão de terror congelada no rosto. Ademir não respondia a chamados, não piscava, apenas ficava ali olhando fixamente para o rio. Marcelo se aproximou, tocou o ombro dele, e só então percebeu. A boca de Ademir estava aberta, e água escorria de dentro dela. Não salivação, não vômito. Água limpa, corrente contínua, como se tivesse uma nascente dentro da garganta dele. Tentaram deitá-lo de lado, posição de recuperação para afogados. A água continuou saindo. 5 minutos, 10, 15 litros e litros. Impossíveis. Então, Ademir caiu, finalmente, e não havia mais pulso. A autópsia posterior, realizada em hospital de Manaus, indicou afogamento. Pulmões cheios de água doce, mas Ademir estava em terra firme, cercado de testemunhas, sem acesso à quantidade de água encontrada dentro dele. Marcelo diz que viu ela naquela noite. A criatura, o espírito, seja lá o que era, parada do outro lado do rio, observando enquanto Ademir morria. E ele jura que ela estava sorrindo, embora não tivesse boca visível. Jura que sentiu satisfação emanando dela. Justiça sendo feita. O mecânico nunca mais conseguiu trabalhar perto de água. Mora agora em Goiânia, bem longe de qualquer rio significativo, e toma banho de chuveiro com olhos fechados porque não suporta ver água corrente. A segunda testemunha é Osvaldo, 53 anos, cozinheiro do acampamento. Ele acordou na madrugada de 28 de março com um barulho estranho vindo da cozinha improvisada. Todas as panelas, eram 17 ao todo, estavam cheias até a borda com água lodosa, marrom escura, fedendo a decomposição. Osvaldo tinha certeza absoluta que as havia lavado e guardado secas antes de dormir. Aproximou-se da panela maior, caldeirão industrial de 20 litros, e a água dentro dela começou a borbulhar. Sem fogo embaixo, sem fonte de calor, apenas borbulhando como se fervesse. E então ele ouviu
sussurros saindo da água, vozes múltiplas, homens e mulheres e crianças, falando em língua que ele não reconhecia, mas de alguma forma compreendia. Disse-am nomes. Os nomes de todos os homens no acampamento, um por um, como chamada escolar. E depois de cada nome, uma palavra: invasor, profanador, ladrão. Osvaldo virou todas as panelas, desesperado para parar aquilo. A água não escorreu normalmente. Caiu em blocos sólidos, mantendo o formato das panelas mesmo no chão, como se fosse gelatina, e continuou sussurrando. Agora mais alto, mais insistente, repetindo os nomes em coro crescente, até que ele fugiu dali, gritando. Quando outros vieram verificar 15 minutos depois, a água havia desaparecido completamente. Chão seco, panelas secas, nenhum rastro. Mas 7 homens ouviram os sussurros também, vindos de direções diferentes do acampamento. Osvaldo desenvolveu mutismo seletivo após o incidente. Passou 4 meses sem conseguir falar. O recomunica-se normalmente, mas nunca mais cozinhou. Não consegue tocar água sem tremer. O terceiro depoimento é o mais perturbador, porque vem do próprio coronel. Levou 2 anos para ele aceitar da entrevista, e só o fez mediado por psicóloga especializada em trauma. Ele conta que após o episódio no rio, quando seus cabelos embranqueceram, começou a ter visões mesmo acordado. Via o futuro, ele insiste, via aquela floresta dali a 100 anos, completamente morta. Árvores como esqueletos negros, rio transformado em vala seca e rachada, silêncio total, nem inseto, nem pássaro, nem vento. E no centro daquela desolação, ela de pé, o espírito, olhando diretamente para ele, através do tempo, mostrando o que a ganância dele e de milhares, como ele causaria, mostrando que cada grama de ouro extraída era sangue da terra, cada árvore derrubada era membro amputado de organismo vivo, e que a vingança não era dela, era da própria natureza, usando ela como instrumento. O coronel chorou durante toda a entrevista. Diz que doou todo o dinheiro que tinha para ONG de proteção ambiental, que nunca mais entrou em floresta, que acordou todos os dias, desde então, sentindo sede que água não mata, culpa que tempo não cura. O mecânico jurou que conseguiu ouvir o que o espírito dizia naquela noite que tocou os homens. Uma única palavra, repetida em todas as línguas, simultaneamente, ecoando dentro da cabeça de todos os presentes. Quando revelou essa palavra aos antropólogos, meses depois, eles confirmaram. Em 23 idiomas indígenas, diferentes da região amazônica, a palavra tem o mesmo significado. Vá embora. Mas não era pedido, era ordem, era a última advertência antes de execução de sentença. Enequent. Isso na aldeia, a 12 quilômetros de distância. O pajé, Tacumã, realizou o ritual de comunicação com Iara e Ios na noite de 28 de março. Entrou em transe profundo, corpo submerso no rio, até o pescoço por 3 horas. Quando voltou à consciência, reuniu o conselho e disse algo que fez até mesmo ele, homem de 78 anos, que viu de tudo, tremer de medo, porque o espírito disse que ainda não tinha terminado, que aqueles homens eram apenas mensageiros, portadores de aviso para outros que viriam, que a vingança verdadeira seria não contra indivíduos, mas contra a própria ideia de que aquela terra poderia ser possuída, explorada, vendida, que ela esperou séculos, pelo momento certo. E agora, finalmente, tinha poder suficiente acumulado para fazer exemplo permanente. Essas histórias reais precisam ser conhecidas por mais pessoas. Compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Juntos, podemos amplificar vozes que normalmente são silenciadas. A situação no acampamento em 29 de março era de colapso iminente. Dos 23 homens originais, restavam 19, 4 confirmados mortos, incluindo Ademir, que se afogou em terra seca, e outros 3, que simplesmente desapareceram, deixando apenas roupas e pegadas impossíveis. O coronel, embora quebrado psicologicamente,
ainda tentava manter alguma autoridade. Anunciou que partiriam ao amanhecer do dia 30, abandonando equipamento pesado, levando apenas o ouro já extraído e veículos leves. Mas a floresta não ia dar essa chance. A última noite começou com um pôr do sol mais rápido que qualquer um dos presentes já havia testemunhado. Como se alguém tivesse acelerado o tempo. O céu passou de dourado para vermelho para negro em questão de 20 minutos. E quando a escuridão caiu completa, o rio começou seu movimento final. Às 19 horas e 40 minutos, a água literalmente cercou o acampamento. Não transbordou as margens gradualmente como enchente normal. Subiu em parede vertical, desafiando gravidade, formando cilindro de 3 metros de altura ao redor de toda a área onde os homens estavam. Água mantida ereta por força invisível, contendo-os como prisioneiros em cela líquida. Os 19 se amontoaram na barraca maior, armados com facões, espingardas, facas, qualquer coisa que pudesse servir como arma contra a ameaça, que não compreendiam. E através das paredes de água que os cercavam, começaram a ver formas, silhuetas humanoides, nadando verticalmente, como se água fosse ar para elas. Uma, depois 3, depois dúzias delas. Eram todos Yara e Eus, ou ela havia chamado reforços espirituais. Ninguém soube responder. As formas apenas nadavam em círculos, em padrão hipnótico, enquanto temperatura despencava. Dentro da barraca chegou a 8 graus Celsius, na Amazônia, em março. Respiração virando vapor, dedos ficando roxos de frio. E então, começaram sons. Não sussurros dessa vez. Cantos, melodias indígenas ancestrais, que nenhum daqueles homens conhecia, mas que carregavam peso de milênios. Vozes femininas incontáveis harmonizando em línguas mortas, ressuscitadas apenas para aquele julgamento. Simultaneamente, a 12 quilômetros de distância, Tacumã e 15 membros da aldeia realizavam um ritual, não de ataque, mas de contenção. Eles não estavam invocando Yarios, estavam tentando acalmá-la, negociando para que a vingança não se espalhasse além do necessário. Porque espíritos dessa magnitude, uma vez completamente despertos, são difíceis de controlar mesmo para aqueles que os respeitam. O ritual indígena envolvia oferendas de sangue próprio, gotas de cada participante pingadas no rio, sacrifício pessoal para apaziguar fúria ancestral. De volta ao acampamento, às 23 horas e 14 minutos, aconteceu o momento de quebra. O coronel, completamente destruído pelo peso do que havia causado, pegou seu celular. Tinha 42% de bateria e, milagrosamente, sinal de satélite fraco. Gravou vídeo de 4 minutos e 30 segundos. Esse vídeo foi posteriormente recuperado por autoridades e circulou em versão editada em alguns canais de notícias. Nele, o coronel confessa tudo. Os 23 anos de garimpo ilegal em terras protegidas. As 17 invasões anteriores em territórios indígenas de 6 estados diferentes. O suborno a fiscais ambientais. O mercúrio despejado em rios que abastecem comunidades ribeirinhas. Fala diretamente para a câmera, com olhos vermelhos de choro e cabelos brancos desgrenhados. Pedindo perdão, não a Deus, mas a própria terra. Admite que não merece piedade, que nenhum deles merece, que vieram como ladrões e agora pagam como ladrões, são punidos em tribunal de justiça mais antiga que civilização. O vídeo termina abruptamente quando grito é ouvido do lado de fora. A parede de água havia se rompido em um ponto específico, e por aquela abertura, ela entrou. Yara e Azá, em manifestação física completa, arrastando atrás de si correnteza, que derrubou 2 homens e imediatamente. Ela não precisou tocar ninguém dessa vez, apenas apontou, um por um, 7 homens específicos. Os 7, que verificação posterior revelaria, tinham as piores fichas criminais do grupo. Os que haviam pessoalmente matado indígenas em conflitos anteriores. Os que envenenaram rios intencionalmente. Os marcados, eles começaram a flutuar. Literalmente levitaram do chão, suspensos por água que envolvia apenas seus corpos, e foram arrastados para fora da barraca, através da parede líquida,
em direção ao rio. Os 12 restantes não conseguiram se mover, paralisados pela mesma força que havia afetado outros nas manifestações anteriores. Ouviram gritos que duraram menos de 1 minuto. Então, silêncio. Quando as paredes de água caíram às 4h53 da manhã do dia 30 de março, o rio estava completamente normal. Fluxo regular, temperatura ambiente água clara, refletindo primeiras luzes do amanhecer. Os 12 sobreviventes saíram cambaleantes da barraca. Os 7 levados nunca foram encontrados. Buscas oficiais semanas depois não localizaram corpos, roupas, nada. Como se tivessem sido dissolvidos na própria água, ou levados para a dimensão que rios escondem em suas profundezas. Quando as águas baixaram, e a equipe de resgate chegou 3 dias depois, encontraram algo que desafia explicação científica até hoje. Nas pedras ao redor do acampamento, gravadas como se por ácido extremamente preciso, estavam marcas, símbolos indígenas, sim, mas também rostos. 7 rostos esculpidos na rocha, com detalhamento impossível. Os rostos exatos dos 7 homens que desapareceram. Os 12 sobreviventes que deixaram a floresta naquela manhã tinham algo em comum. Algo que os médicos notaram imediatamente nos exames realizados dias depois em Manaus. Seu DNA havia sido marcado, alteração genética sutil, mas inegável nas sequências não codificantes, formando o padrão que geneticistas descreveram como assinatura, marca permanente de evento que a biologia não deveria registrar, mas registrou. Se você está acompanhando pela Smart TV, pause agora. Pegue seu celular e inscreva-se. Essa história tem desdobramentos que vamos revelar em breve no canal. A investigação oficial começou em 4 de abril de 2019, quando autoridades finalmente chegaram ao local após denúncia anônima. Encontraram um acampamento abandonado às pressas. Equipamentos no valor de R$2 milhões deixados para trás. Sinais óbvios de garimpo ilegal, poluição severa do rio. E absolutamente nenhuma explicação satisfatória para o que havia acontecido. O relatório final, disponível para consulta pública, mas raramente acessado, atribui as 4 mortes confirmadas a afogamentos acidentais e exposição a elementos naturais. Os 3 desaparecimentos são classificados como fuga voluntária, para evitar processo criminal. Sobre os 7 que foram levados na última noite, o relatório simplesmente diz que não há evidência suficiente para determinar paradeiro, caso arquivado por falta de provas. A cobertura da mídia foi praticamente inexistente. 2 parágrafos em jornal local de Manaus, nenhuma repercussão nacional, 0 investigação jornalística aprofundada. Esse é o padrão quando se trata de crimes ambientais em terras indígenas no Brasil. Invisibilidade conveniente que permite repetição infinita do ciclo de invasão, destruição e impunidade. Mas os 12 sobreviventes carregam consequências que relatórios oficiais não documentam. Todos desenvolveram hidrofobia severa em graus variados. 3 deles não conseguem tomar banho de chuveiro sem ter ataques de pânico. 5 se mudaram para regiões áridas do país, sertão nordestino e centro-oeste, lugares onde chuva é escassa e rios são raros. 4 tentaram suicídio nos primeiros 6 meses após os eventos. Tratamentos psiquiátricos convencionais tiveram efeito limitado porque o trauma não é apenas psicológico, é existencial. Confronto direto com realidade que mente humana moderna não está equipada para processar. Os pesadelos são universais entre eles. Sempre água subindo, sempre ela observando, sempre sensação de afogamento mesmo acordado. 2 anos após os eventos, Instituto de Pesquisa Independente conseguiu autorização para análise detalhada da água do rio naquele trecho específico. Coletaram amostras e submeteram à espectroscopia de massa, análise isotópica, sequenciamento de DNA ambiental. Os resultados foram publicados em revista científica obscura, porque nenhuma publicação mainstream aceitou o artigo. A água continha proporções anômalas de deutério, isótopo pesado de hidrogênio, em concentrações que não ocorrem naturalmente em rios tropicais. Havia também traços de minerais, que geologicamente não deveriam estar presentes naquela bacia hidrográfica específica. E o mais intrigante, sequências de RNA
que não correspondiam a nenhum organismo catalogado, sugerindo presença de forma de vida microbiana, desconhecida ou contaminação por fonte não identificada. Antropólogos que trabalham há décadas com povos indígenas da Amazônia documentaram que a história do acampamento se tornou parte da tradição oral de 7 etnias diferentes, num raio de 200 quilômetros. Cada grupo étnico incorporou os eventos em suas próprias narrativas cosmológicas, adaptando detalhes, mas mantendo essência. O espírito protetor das águas, executando justiça contra invasores. Isso é padrão em mitologia viva. Histórias reais são absorvidas e transformadas em lendas que ensinam lições para gerações futuras. Curiosamente, casos paralelos existem em outros continentes. Maori da Nova Zelândia, Tentaniwa. Espíritos guardiões de água que atacam quem polui rios sagrados. Povos nativos do Canadá falam de Memegwezi. Seres aquáticos que afundam canoas de invasores. Culturas nórdicas antigas tinham Keken, espírito de lago, que afogava aqueles que desrespeitavam fronteiras naturais. Arquétipo do protetor aquático vingativo aparece em quase todas as tradições xamânicas do mundo, sugerindo ou memória ancestral coletiva de eventos reais ou necessidade psicológica universal de personificar poder e perigo da água. Um dos sobreviventes, homem que pediu para ser identificado apenas como Roberto, 3 anos depois dos eventos, retornou à floresta. Não para garimpar. Ele insistiu em carta deixada para a família, para pedir perdão pessoalmente, realizar algum tipo de penitência. Ele partiu sozinho, em junho de 2022. Nunca mais foi visto. Equipe de busca encontrou sua mochila na margem do mesmo rio, vazia, exceto por carta, escrita à mão, endereçada a Yara Yasa. A carta pedia que ela levasse ele também, que não merecia viver, sabendo o que havia feito. O Parre Takum, quando questionado meses depois, disse simplesmente que o espírito às vezes aceita ofertas de expiação, que Roberto provavelmente encontrou a paz que procurava, só não da forma que o mundo dos vivos compreenderia. Em 2024, imagens de satélite da região foram analisadas por ecologistas, monitorando recuperação florestal. A vegetação cresceu rapidamente na área onde foi o acampamento. Regeneração surpreendentemente acelerada, considerando o dano causado, e quando processaram as imagens, com filtros específicos para análise de padrão de dossel, viram algo extraordinário. O formato da nova vegetação, vista de cima, forma símbolo espiral perfeita, que segundo Takuman, quando mostrado as imagens, é representação tradicional de Araiasa. A assinatura dela gravada na própria terra, para que todos vejam de cima, do céu, testemunho permanente do que acontece quando se profana o sagrado. Histórias como essa mostram que existe muito mais entre o céu e a terra do que podemos explicar. Para mais mistérios reais e documentados, certifique-se, está inscrito no canal. O que aconteceu naquela floresta em março de 2019 pode ser interpretado de múltiplas formas, dependendo de sua visão de mundo. Para alguns, é manifestação literal de entidade espiritual protetora. Prova de que dimensões além da nossa percepção sensorial existem e ocasionalmente se intersectam com nossa realidade material. Para outros, é série de coincidências trágicas. Fenômenos naturais mal compreendidos. Histeria coletiva, amplificada por culpa e medo, em situação de estresse extremo. Mas independente da interpretação que você escolha, os fatos permanecem. 23 homens invadiram terra protegida. 12 saíram traumatizados permanentemente. 11 nunca mais foram vistos. E a mensagem é inegável. Aquela terra não está disponível para exploração. Período. Os números atuais sobre invasões de territórios indígenas no Brasil são alarmantes. Dados de 2024 mostram um aumento de 180% na última década. Garimpo ilegal, extração de madeira, grilagem para criação de gado, plantações de soja em áreas protegidas. Estima-se que 400 mil hectares de terra indígena demarcada estejam sob algum tipo de invasão ativa neste momento. Isso não é apenas crime ambiental, é genocídio em câmera lenta, destruição sistemática de povos e culturas
que existem há milhares de anos. As lideranças indígenas contemporâneas que falam publicamente sobre esses temas são unânimes em um ponto. Histórias como a de Yara e Ios são alertas, não ameaças. São lembretes de que a natureza tem limite de tolerância, que ecossistemas, quando suficientemente danificados, entram em colapso irreversível, que conhecimento ancestral sobre convivência sustentável com floresta não é folclore romântico, é ciência empírica acumulada por centenas de gerações, observando causa e efeito. Dabi Copenau, a xamã e porta-voz Yanomami, disse em entrevista de 2023 que espíritos da floresta não são metáfora. São tão reais quanto árvores e rios, parte integral do ecossistema espiritual que sustenta o ecossistema físico. Destruir um inevitavelmente destrói o outro. Alton Krenuk, pensador e líder indígena, escreveu que sociedade industrial moderna sofre de amnésia ontológica. Esqueceu que é parte da natureza e não dona dela. Essa amnésia permite atrocidades, permite ver floresta como recurso a ser extraído, em vez de comunidade viva da qual somos membros. A crise climática global que todos estamos vivenciando é, em escala ampliada, exatamente o que aconteceu naquele acampamento. Ação gananciosa ignorando advertências, destruição acelerada de sistemas naturais, consequências que parecem desproporcionais, mas são perfeitamente proporcionais quando se entende interconexão de tudo. A natureza sempre reage, às vezes através de mudanças climáticas extremas, às vezes através de pandemias, quando ecossistemas são perturbados, às vezes, se acreditarmos nos relatos, através de manifestações que desafiam nossa compreensão de possível. Existem atualmente iniciativas bem-sucedidas de proteção territorial lideradas por povos indígenas, áreas onde comunidades recuperaram controle total de suas terras e estabeleceram modelos de preservação que funcionam. Taxa de desmatamento nessas áreas é até 95% menor, comparada com terras não indígenas. Biodiversidade se recupera. Espécies ameaçadas encontram refúgio. Isso prova que soluções existem e funcionam quando há respeito e autonomia. O respeito que devemos à natureza não precisa nascer de medo do sobrenatural. Pode e deve nascer de compreensão de interdependência, de reconhecimento de que nossa sobrevivência depende de saúde, de ecossistemas que sustentam toda a vida. Mas, se medo do desconhecido, da possibilidade de que Yara, Ios e entidades similares realmente existam, faz algumas pessoas pensarem duas vezes antes de invadir, destruir e poluir. Talvez tenha seu lugar também. E quanto a Yara Yasa, o espírito ainda está lá, de acordo com os pajés da região, incluindo Takuman, que continua realizando rituais trimestrais de reconhecimento. Ela nunca partiu, permanece nas nascentes mais profundas, nas corredeiras escondidas, nos poços antigos, que nenhum mapa oficial registra. Dormente talvez, mas vigilante sempre. Esperando, protegendo, pronta para despertar novamente se necessário. E evidências recentes sugerem que pode ser necessário em breve. Se esta história tocou você, ajude-nos a alcançar mais pessoas. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Cada visualização é uma voz a mais pela proteção das nossas florestas. Então, o que realmente aconteceu naquela floresta em março de 2019? 23 invasores entraram em território sagrado, ignorando advertências de quem conhece aquela terra há milênios. Destruíram vegetação centenária, poluíram águas cristalinas com mercúrio, profanaram o espaço que gerações de indígenas protegeram com suas próprias vidas, e pagaram um preço terrível por essa arrogância. 4 morreram de formas que medicina não consegue explicar satisfatoriamente. 7 desapareceram sem deixar rastro, além de rostos gravados misteriosamente em pedra. 12 sobreviveram, mas carregam marcas físicas e psicológicas que os acompanharão até o fim de suas vidas. Você pode escolher acreditar que Yara Yasa é real, entidade espiritual ancestral, com poder sobre águas
e capacidade de manifestação física. Pode escolher ver tudo como série de coincidências trágicas, fenômenos naturais, pânico coletivo. Ou pode entender a história como algo maior que literal versus metafórico. Pode vê-la como parábola sobre consequências inevitáveis de desrespeitar equilíbrios naturais, sobre justiça que transcende tribunais humanos, sobre forças na natureza que existem independente de acreditarmos nelas ou não. O fato inegável é que invasões de terras indígenas resultam em tragédias sempre. Às vezes a tragédia é lenta, desmatamento gradual, envenenamento de rios que mata comunidades ribeirinhas ao longo de anos. Às vezes é violenta, conflitos armados, assassinatos de lideranças, epidemias trazidas por invasores. E às vezes, se acreditarmos nos relatos que vêm de todas as regiões da Amazônia, de todos os povos da floresta, a tragédia assume forma sobrenatural. Vingança da própria terra contra aqueles que a torturam. Há uma revelação final que guardamos para este momento. Um dos 12 sobreviventes, homem que estava entre os mais jovens do grupo, apenas 24 anos na época dos eventos, passou por transformação radical nos anos seguintes. Ele se chama Felipe. Concordou em ser identificado porque quer que história completa seja conhecida. Felipe hoje trabalha com ONG que atua na demarcação e proteção de terras indígenas. Dedica a vida inteira a desfazer, na medida do possível, o tipo de dano que ele mesmo causou. Doa todo o seu salário para comunidades afetadas por garimpo. Aprendeu língua indígena. Vive de forma deliberadamente simples. Diz que nada disso apaga o que fez. Que culpa é companheira permanente. Mas que Seiara e ou se lhe deu segunda chance quando poderia ter Ilou levado junto com os outros 7. Ele tem obrigação moral de honrar essa chance. Redenção é possível através do respeito, através de ação concreta. Rahone Metuktaer, líder indígena Kayapó, que dedicou vida inteira à proteção da Amazônia, disse uma vez que terra não nos pertence. Nós pertencemos a ela. Somos parte do corpo dela. Células em um organismo vivo, infinitamente maior que qualquer civilização humana. Quando entendemos isso verdadeiramente, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, comportamento muda. Ganância perde sentido. Exploração se torna impensável. Respeito se torna natural. Cada hectare de floresta destruída é perda irreparável. Não apenas de árvores e animais, mas de conhecimento ancestral, de plantas medicinais ainda não catalogadas pela ciência, de equilíbrios climáticos que sustentam vida em continentes inteiros. Estima-se que perdemos 3 espécies por dia na Amazônia. Extinções permanentes de formas de vida que existiram milhões de anos e desaparecem em nossa geração. E se cada rio, cada nascente, cada pedaço de floresta tivesse um guardião esperando, se Araiasa tivesse irmãs e irmãos em cada ecossistema ameaçado do planeta, precisaríamos acreditar nisso para respeitá-los? A resposta deveria ser não. Respeito deveria vir de compreensão de valor intrínseco, de interdependência, de responsabilidade com futuras gerações. Mas se histórias como essa fazem uma única pessoa pausar antes de participar de destruição, se plantam semente de dúvida em mente de alguém planejando invasão, se honram memória daqueles que protegem a floresta com suas vidas, então merecem ser contadas. Há relatos recentes, dados dos últimos 6 meses, de novos grupos tentando retornar àquela região específica, apesar de tudo o que aconteceu. As notícias que chegam através de contatos indígenas são perturbadoras, incrivelmente familiares. Equipamentos falhando sem explicação. Água com comportamento anômalo. Homens tendo visões e pesadelos. Parece que alguns precisam aprender da forma mais difícil que certas fronteiras não devem ser cruzadas, que certos avisos devem ser levados a sério, que certa terra é e sempre será sagrada, protegida por forças que paciência tem limite. Se você quer saber sobre esses novos casos, inscreva-se agora e ative o sino. Vamos trazer atualizações em breve. Deixe nos comentários. Você acredita em espíritos protetores da natureza? Ou vê essa história como pura metáfora? Sua opinião enriquece nossa comunidade. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem,
Compartilhe este vídeo. Juntos, somos mais fortes na proteção do que realmente importa. Obrigado por acompanhar esta investigação até o final. Histórias como a de Yara, Ios e dos Guardiões da Água precisam ser contadas, preservadas, respeitadas. Agradecimento especial às lideranças indígenas que compartilharam seu conhecimento ancestral e permitiram que essa narrativa fosse construída com responsabilidade cultural. Cada visualização deste vídeo é voz amplificada em defesa da floresta, dos povos originários, do equilíbrio que sustenta toda a vida neste planeta. No próximo vídeo, vamos investigar outro caso perturbador de proteção sobrenatural da natureza. Desta vez na região do Pantanal, onde criatura das águas teria impedido construção de hidrelétrica que destruiria habitat de centenas de espécies. Você não vai querer perder. A floresta não precisa de nós. Nós precisamos dela. E ela sabe se defender. Se ainda não se inscreveu, o botão está logo abaixo. É grátis. E você ajuda o canal a crescer. Ative o sininho para ser notificado quando o próximo mistério for revelado. Você não vai querer perder. Explore nossa playlist Mistérios da Floresta, onde temos mais 12 casos que vão abrir sua mente. Nos siga no Instagram, @SeuCanalDeMistérios, onde compartilhamos histórias extras e bastidores das investigações. Até a próxima investigação. E lembre-se, respeite a natureza. Ela está sempre observando.